Programa Se Liga, com Áurea Regina de Sá. Áurea, mais uma vez conosco aqui na programação da CBN. E hoje, ouvinte, eu garanto que você vai se identificar. Não tem como não se identificar com o assunto de hoje, não é isso, Áurea? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Joyce? Tudo ótimo. Regras de uma boa convivência. Isso é tão importante no viver em sociedade, né, Áurea? Algumas delas estão meio esquecidas? Eu acredito que sim, sabe, Joyce? Eu não quero chamar isso de falta de educação, porque é muito forte. Mas eu tenho sentido uma insensibilidade. Parece que é uma apatia. Muita gente vive no modo avião, no piloto automático. E é importante se conectar à rede para poder usar a internet, não é? Então vamos nos conectar à rede das pessoas com quem nós habitamos esse planeta. Tudo isso pode vir de uma consciência baixa a respeito da importância da nossa presença nesse mundo, porque nós não vivemos sozinhos. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Nós vivemos em sociedade, em grupo. Por isso, é muito importante ficar atento a essas regras de convivência, porque isso pode gerar conflitos. É muito fácil nascer um conflito a partir do momento que alguém não entende qual é o espaço que ela ocupa e o espaço do outro. É aquela história, né? O meu espaço é até aqui, o seu é a partir daqui. Será que isso está claro para todo mundo? Esse é o convite que eu faço, para que haja essa percepção. Conflito realmente é muito fácil nessas situações. Eu lembro de momento, questão de fila, questão do uso do celular, não é, Áurea? Nossa, o celular em volume alto, às vezes a pessoa está assistindo um vídeo, ouvindo uma mensagem no WhatsApp, e ela faz questão de que todo mundo em volta ouça o mesmo som no volume que ela determinou. E ai de você, se você pedir para ela gentilmente para ela baixar o som. Ela vai achar que quem está errado é você. Então, é aí que gera o conflito. E, ao mesmo tempo, nós precisamos desenvolver uma postura, um posicionamento mais assertivo. Ou seja, se eu avalio que isso está me incomodando, que me agride, eu tenho todo o direito de dizer, porque, afinal de contas, em muitos lugares, inclusive no transporte público, é proibido por lei o uso de equipamentos eletrônicos em som alto, em volume alto. Portanto, a pessoa está infringindo a lei. Além do respeito, além da falta do respeito, ela está infringindo a lei. E eu tenho certeza, Joyce, que muita gente não faz isso de propósito. A pessoa é má, então ela resolve aumentar o volume. Não, ela simplesmente está desligada. E também envolve um pouquinho a falta de polidez, né? Uma atitude gentil, uma cortesia, o que a gente chama de civilidade, que afinal de contas nós vivemos em sociedade. É exatamente isso. Outro exemplo, enquanto você falava, que me vem temporada de verão, praia e todo mundo com a caixinha de som, Bluetooth, USB, enfim, no último volume, usando e escutando a música que quer, um lado bem colado um do outro, né, na praia. Pois é, né? A praia é de quem, afinal? A praia é de todos, a não ser que seja uma praia reservada, e aí alguém compra aquele espaço e pode usar como quiser. Mas enquanto você estiver ao lado da outra pessoa, é muito importante entender, isso não é exatamente claro, não existe uma linha, um adesivo que é colocado em volta de cada pessoa para delimitar, olha, aqui é a minha área, a sua é para lá, não existe isso visualmente, mas existe o chamado bom senso, para cada um perceber, será que eu estou realmente no meu direito? Não precisa ser só na praia, por exemplo, carros que trafegam nas ruas com um volume altíssimo, com janelas abertas, você ouve de dentro de casa, de dentro do escritório, um volume exagerado. Não existe controle, apesar de existir lei, não existe a punição, não existe a observação aos olhos da lei. Então as pessoas fazem o que querem. Isso, se continuar tomando esse nível de proporções, onde é que nós vamos parar? Onde é que a sociedade vai chegar dessa forma, se cada um faz o que quer, na hora que quer, sem respeitar o outro, sem pensar na existência do outro? Mesmo que alguém fale, eu não tive acesso à chamada boa educação, então eu posso ter errado porque eu não aprendi isso. Mas não precisa exatamente ter esses modos, essa etiqueta, caso você não tenha tido esse contato. Basta só ter respeito. O respeito é suficiente para a gente viver em sociedade de forma saudável, sem agredir o outro, sem desrespeitar e mantendo o autorrespeito também, porque alguém que infringe uma regra tão clara
também pode não estar se respeitando, já que acha que o outro merece o que ele acha que merece, não é? E Áurea, não tem como eu não te perguntar sobre como argumentar em uma situação como essa. Nós falamos para que isso tudo serve muito para evitar conflitos. Então, se eu me sinto, por exemplo, invadida no meu espaço, se eu me sinto desrespeitada, em um espaço coletivo, inclusive, numa situação coletiva, como eu posso argumentar? Como eu posso enfrentar essa situação? Muitos desistem porque parece que acabam perdendo, melhor dizendo, uma suposta discussão. Isso é um risco, inclusive, porque muita gente parte para cima, é agressivo, porque acha que tem razão, já que, eu acredito, se envergonha de ter levado, não exatamente uma bronca, mas de ter ouvido essa repreensão do outro, ou o pedido de, por exemplo, você poderia abaixar o som, por favor? A pessoa se sente agredida com isso, mas ela não pensa que ela agrediu antes, não é? E com a educação é muito difícil a gente errar. Se você chega para a pessoa, com licença, por gentileza, será que você poderia abaixar um pouquinho o som? Eu tenho feito isso quando eu entro num carro de aplicativo, Joyce. Muitas vezes o volume está muito acima, eu não vou nem falar da música, que a gente não tem opção de escolha. Apesar de estar contratando o serviço, a escolha é do motorista. Ok, mas o volume eu posso optar. Então, para não criar conflito, muitas vezes eu digo, amigo, por gentileza, eu estou com uma dor de cabeça, será que você poderia baixar um pouquinho o som? Claro, pois não, tal. Então, é uma forma de sair desse possível conflito, mesmo sendo educada. Se eu dissesse, por gentileza, você poderia abaixar um pouquinho o som, a pessoa ainda pode achar que está errado. Hoje em dia, a gente tem que pisar em ovos para fazer essas coisas. Hoje eu vivi uma experiência interessante. Eu estava voltando de Campo Grande no avião e tinha uma pessoa do outro lado do corredor, antes do avião decolar, com um volume muito alto. E a aeromoça passou. Eu falei para ela, moça, por gentileza, você poderia conseguir um fone para aquele rapaz? Quer dizer, eu não fiz nenhuma avaliação, eu só quis ser gentil sem ter sido solicitada. E ela chegou para ele, ela foi muito hábil, ela disse, o senhor está precisando de um fone? Ele, estou sim, por favor. Até um volume assim, absurdo. Então foi uma maneira de calar esse som sem pedir nada para a pessoa. Muito pelo contrário, foi feita uma oferta para ele. Às vezes eu tenho vontade de comprar vários fones desses bem baratinhos e sair distribuindo. Sai distribuindo. Bom, bom senso, como sempre, Áurea, é a palavra-chave, não adianta. E eu só posso te agradecer. Agradecimento é outra nessa nossa coluna. Um beijo grande e até quarta-feira que vem. Para você também, obrigada, Joyce. Boa eleição para todos. Para todos nós. Áurea Regina de Sá, colunista da CBN, aqui às quartas, falando sobre comunicação pessoal. Daqui a pouquinho no cbncuritiba.com.br. Agora 3h43.